Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudana de Castro e eu tava vendo uma coisa aqui na internet, lá no Facebook principalmente, né? Sobre que o salário do ano que vem vai ter um aumento, mas não vai ser um aumento real, e alguns concursos na federais não serão feitos no pleno ano de 2020. Servidores públicos não terão reajuste, só os militares que terão. Então algo me chamou a atenção e eu vim pesquisar e realmente encontrei. E aqui no site L País fala que o Bolsonaro propõe salário mínimo sem aumento real e veta concurso público em 2020, ou seja, não vai ter concurso para o próximo ano. Essa questão de federal. E em 2020 não haverá aumento real do salário mínimo no Brasil, nem reajuste para servidores, com exceção dos militares. Tampouco haverá concurso público. Foi o que decidiu o governo Jair Bolsonaro ao formalizar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, do ano que vem a ser enviado no Congresso. Só que aí ele tem um problema porque o pessoal lá da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara não atendeu o Planalto e prevê deixar a primeira votação sobre a mudança da aposentadoria para depois da Páscoa, e isso complicando cada vez mais a situação de Bolsonaro. Ou seja, nós estamos aqui com um problema aqui, sério, é que o que me deixa entender é que você vai ter um aumento. Eu vi que o aumento para o ano que vem, a projeção é de R$ 1.042. É isso mesmo? Ou é 1.040? Eu sei que não chega a R$ 50 o aumento do salário mínimo. Então, se o salário mínimo vai ter um aumento, mas esse aumento não vai ser ganho real, isso quer dizer que a partir do ano que vem, mesmo que você ganhe aí esses R$ 1.040, e é como se você ainda estivesse continuando ganhando 998. Porque o salário no Brasil, ele segue padrão linear, é dado aqui um aumento de determinado preço, mas as outras coisas aqui, ela segue a economia, né, variável. É alguma coisa que acontece no meio do caminho, né? Lá vai eu de novo falando sobre economia. Então tenho aqui a variável x, a variável y, a variável z. E entre intercalações dessas variáveis eu tenho m, n e p. Então, ou seja, se eu tenho aqui um exemplo que é o combustível, a gasolina. O que faz a gasolina subir, né, conforme o gráfico? Algum tipo de coisa, pode ser uma guerra, pode ser a escassez do petróleo, o consumo alto do petróleo. Assim faz a mesma coisa a variável, que isso aqui seria a variável M, e a variável N, alimentos, que faz os alimentos subir. O inverno talvez não seja bom, há mais exportação dos produtos agrícolas, N fatores que fazem com que eles tenham alteração, e assim como a conta de luz, que depende de um bom inverno e o acúmulo de água nos reservatórios para poder rodar as turbinas, N fatores. Então, quando eu levo isso no cálculo econômico, eu descubro que o que eu ganhei no referente ao aumento do salário, ele não cobriu aquelas variações que certas coisas na qual eu utilizo sofreram durante o ano. Então é meio comum você, tipo o gás, que é o problema na maioria dos brasileiros, você começar no preço, no ano, e geralmente terminar no final do ano com outro preço elevado. E claro que existe o porquê, né? Até porque também tudo que é da Petrobras é variável em dólar. E então qualquer alteração no dólar altera o produto do petróleo e seus derivados. Então, o que adianta você ter um aumento do salário mínimo se você não vai ter um ganho real? Aí, para completar, muitos servidores públicos não terão reajuste, e isso é complicado. A gente já conhece muito bem como são a greve dos servidores públicos, né? Porque aí só que o Bolsonaro vê é a classe dos militares, esses aí não sofrerão nada, as demais classes sofrerão. E aí a questão do concurso, que na LDO realmente, se não tiver dinheiro para captar para poder fazer o concurso e assim garantir a legitimidade do concurso, também não adianta nada. Então a gente já começa aí vendo um cenário de não crescimento, e é tanto que gera um certo uma desconfiança para o próximo ano, uma nuvem negra para o ano de 2020. Se Bolsonaro ficar até os 4 anos, beleza, ninguém sabe o que vai acontecer com a nossa economia. Caso ele saia também, aí a gente também fica causa uma coisa muito incerta na nossa economia. É complicado. A gente tem um presidente aí que se apoia realmente em Paulo Guedes e sua equipe, não tem um pouco de conhecimento em economia, e eu acho que ele fica brincando como se tivesse realmente nas suas redes sociais, e isso é que me espanta. Porque você, na eleição passada, mesmo que você não tivesse gostado de votar porque tinha o PT,
Mas questões de políticos preparados que tivessem um grau de conhecimento de economia, lá você tinha Henrique Meirelles, João Almeida, moderado na questão do conhecimento de economia, Ciro Gomes e outras pessoas. Então entregar um país de economia macro na mão de uma pessoa que não tinha, ou melhor, que ainda não tem conhecimento da economia, prejudica, porque a perspectiva de crescimento nossa, ela caiu de 1,7 foi para 1,5, alguma coisa do tipo, né? Ou, se eu não me engano, vou até me corrigir para saber como é que é, para saber se isso realmente está batendo. Mas de certa forma, para o próximo ano nada vem animador, né? Parece que a gente vai ter algo tão incerto quanto 2019. Bom, pessoal, no mais esse vídeo era só mais para dar uma explicação sobre esse aumento aí do salário mínimo, que não terá realmente um ganho real, assim como não o reajuste dos servidores públicos e os militares, que realmente não serão prejudicados com isso. E você que está esperando o concurso público, procure aí um outro concurso mais voltado na sua questão regional, porque a nível federal o Bolsonaro declarou que não vai ter. No mais, galera, um abraço, valeu!